Paz, irmãos. Hoje nós estaremos desenvolvendo a aula A Palavra de Deus Aumenta a Nossa Fé. Vou ler uma passagem bíblica agora e logo em seguida vou orar para a gente dar início à nossa aula. João capítulo 8, versículo 32, na versão Almeida, revista atualizada, sempre todos os versículos, fala assim: E conhecereis a verdade vos libertará. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, abençoa esta aula, Senhor Deus. Fala ao nosso coração, Senhor Deus. Fala à nossa mente, ó Pai, e nos ensina a Tua palavra, Deus. Quão importante é a Sua palavra nesses dias, ó Pai, que nós temos ouvido muitas vozes, ó Deus. Temos sentido, ó Deus, uma falta de paz, ó Pai. Traz em nossos corações, ó Deus, a Tua paz. Que o Teu Espírito, ó Pai, possa nos iluminar esta tarde, ó Deus, que nos possa ensinar, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou ler outra passagem que está em João, capítulo 6, versículo 63, que fala assim: O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Nessa pandemia, irmãos, nós temos ouvido e visto muitos vídeos, muitas vozes estranhas, muitas vozes desconhecidas, youtubers, pastores, coaching, até mesmo a voz do vizinho, vozes de governantes, uns a favor da pandemia, outros dizendo que a pandemia é simplesmente uma questão política. Enfim, mas ouvir a voz de Deus traz fé e acalma o nosso coração. Ler a palavra de Deus traz fé e acalma o nosso coração. A nossa vida não está resumida a essa, como a gente até já desenvolveu esse tema em aulas anteriores, que está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Nessas três passagens que eu acabei de ler, João capítulo 8, João capítulo 6, 1 Coríntios capítulo 15, nós vemos três palavras que nos confortam nesses dias de pandemia: verdade, vida e vida futura. O contexto do capítulo 8, que nós acabamos de ler, versículo 32, bem no início desse capítulo a gente vê uma mulher adúltera, que é levada para a condenação pelos religiosos aos pés de Jesus. Os fariseus tentavam de alguma forma distorcer aquilo que o mestre ensinava, utilizando as escrituras para isso, utilizando a lei para isso. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, nos diz que a palavra mata, mas o Espírito vivifica. Mas o que temos que entender no contexto de 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, é que ali Paulo se referia à lei. A lei estava matando o povo. Mas o Espírito Santo de Deus traz vida. Muitas religiões, muitos credos falam que ler a palavra de Deus não é válido para o cristão. Mas nós reafirmamos que ler a palavra de Deus traz vida. E essa mulher, quando foi jogada aos pés de Jesus, ali pelos religiosos, pelos fariseus, que tentavam de alguma forma distorcer a palavra de Deus, no qual eles haviam sido ensinados. Mas Jesus, de uma maneira tão sutil, de uma maneira tão impactante, ele começa a questionar aquelas pessoas a respeito se alguma delas tinha algum tipo de pecado. E no final daquela ministração, a gente entende a palavra que Jesus havia levado para aquela mulher. Era uma palavra de libertação, uma palavra de verdade. O que nós entendemos que a palavra, quando ela é utilizada de forma religiosa, ela pode sim vir a matar.
A palavra, quando ela é utilizada na forma da lei, ela pode sim matar. Mas a palavra, quando ela é utilizada na forma da graça, ela traz vida. E como diz em João 10,10, ela traz vida e vida com abundância. A verdade é que a lei estava matando aqueles religiosos e a verdade é que as Escrituras trazem vida. Vemos nessa passagem de João capítulo 8, versículo 32, uma palavra bem impactante, que é a palavra verdade. A palavra que aparece nesse versículo na língua grega é a palavra aletheia, que nos quer dizer muito mais do que verdade, quer dizer verdadeira noção de Deus, que é revelada à razão humana, sem a intervenção sobrenatural de Deus. Então a palavra de Deus é, na verdade, a revelação de Deus para nós cristãos. Deus, ele consegue se revelar para o ser humano de diversas formas. Ele consegue se revelar ao ser humano que não acredita nele através da natureza. Mas ele se revela a nós cristãos através da sua palavra, a palavra revelada. E quando nós entendemos que nós temos corpo, alma e espírito, e nós entendemos essa palavra no nosso espírito, isso traz revelação, isso traz vida, isso traz libertação. Aquela mulher adúltera foi liberta pela palavra, que é verdade. Aquela mulher adúltera, condenada pela lei, condenada pelos religiosos, naquele momento tinha sido absolvido pela graça, tinha sido absolvida pela palavra, tinha sido absolvida pela verdade. No momento de pandemia, onde nós vemos tanta morte, quando nós ouvimos vozes estranhas, vozes que não conhecemos, vozes de pessoas que não conhecem a palavra de Deus, nós nos tornamos mais suscetíveis a essas doenças. A palavra de Deus nos traz conforto. A palavra de Deus nos traz paz na nossa alma. Essa palavra verdade que aparece em João 8,32 nos quer dizer muito mais. Quer dizer a revelação, a razão humana sem a intervenção sobrenatural de Deus. Ou seja, quando nós lemos a palavra de Deus, há ali naquele momento a revelação de Deus para nossas vidas. João 6, versículo 63 diz: o Espírito traz vida. As palavras que tenho dito são Espírito e são vida. Essas palavras estão inseridas em um contexto onde Jesus nos ensina que Ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida. Tudo isso que vem sendo falado sobre a pandemia, sobre mortes, quando nós entramos nesse contexto de morte, quando nós nos inserimos em todas essas notícias, não que nós não devemos ler jornais, assistir jornalismo, não é isso. Mas nós temos que entender qual é o nosso verdadeiro objetivo aqui na face da terra. Quando nós nos atentamos à palavra de Deus, quando nós meditamos na palavra de Deus, ela nos traz vida. E Jesus nos ensina que Ele é o pão da vida. A palavra vida que aí é mencionada por Jesus significa estado de alguém que está cheio de vitalidade. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito a fim de que pela paciência, pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Nesse versículo vemos 3 palavras importantes. Consolação, que significa aproximação, encorajamento. A Escritura traz para você encorajamento. Paciência, que significa estabilidade, que não se desvia do seu propósito. Então a Escritura traz para você paciência, estabilidade. Ou seja, alguém que não se desvia do seu propósito. A Escritura traz esperança, que significa expectativa do bem e esperar o bem. Podemos chegar à conclusão que as Escrituras é uma história de redenção normativa.
As Escrituras são histórias destinadas não somente a informar, mas principalmente a governar a vida do leitor. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, vamos ler esse versículo, fala assim, ó, toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Ensino são preceitos e regras. Repreensão, chamar a atenção para algo que está sendo provado ou testado. Correção, aperfeiçoamento da vida, aperfeiçoamento do caráter. A Escritura aperfeiçoa o nosso caráter. Educação, cultivo da mente, cultivo da moralidade, cuidado com o corpo. Ou seja, nesse momento de pandemia, o que nós temos que ter é cuidado com o nosso corpo. A Bíblia nos alerta a questão disso, a educação. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, fala assim, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Quando eu falo em sala de aula que as pessoas que escreveram as Escrituras eram pessoas que andavam intimamente com Deus. Elas estavam todos os dias com Deus. Então eram pessoas mergulhadas no óleo do Espírito. Temos que ter entendimento da palavra. A palavra de Deus é uma das formas que Deus se revela ao homem, se revela a nós. Toda a profecia, toda a Escritura foi concebida por Deus, pelo Espírito Santo. Quando conectamos o nosso espírito ao Espírito Santo, fazendo a leitura da palavra de Deus, a palavra não passará despercebida. Ela será revelada a nós. O entendimento será revelado a nós. A importância de lermos a palavra em meio a tudo isto, em meio a toda essa pandemia, em meio a tudo essas conversas sobre crise. A importância de lermos a palavra de Deus em meio a tudo isso que está se passando, entendendo essa conexão com o nosso espírito. Mas principalmente, conectar o nosso espírito ao Espírito Santo. Nós vamos estar à frente da humanidade se nós fizermos isso. Nós vamos estar à frente de outras pessoas se nós fizermos isso. Porque a palavra ela é cortante como espada. Ela penetra diretamente na nossa alma, no nosso espírito. A palavra de Deus traz paz à nossa alma. Ela, enfim, traz saúde ao nosso corpo. Porque quando a nossa alma se conecta ao nosso espírito, e o nosso espírito se conecta ao Espírito Santo, isso traz saúde. Isso nos preserva. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19, fala assim, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, a estrela da alva nasça em vosso coração. Ou seja, que nós confirmamos essa palavra em meio a esse lugar hoje tenebroso. A palavra que aparece aqui, estrela alva ou estrela da manhã, é uma metáfora a Jesus Cristo. Ou seja, a estrela da manhã nasce em vosso coração. Palavra profética fazendo Jesus nascer em nossos corações, não fala em nascer na nossa mente, mas sim em nosso coração. Pois o que nós precisamos não é mudança de mente, nós precisamos de mudança de coração. Quando nós mudamos o nosso coração, a nossa mente muda automaticamente. Quando nós mudamos o nosso coração, a nossa mente muda automaticamente. E falando dessas passagens, para aqueles mais preciosos, aqueles que analisam a palavra de Deus com mais cuidado, como os bereanos de Atos 17, eram pessoas cuidadosas da Escritura. A palavra Escritura aparece no Novo Testamento 51 vezes. E quando o escritor do Novo Testamento ele se refere à Escritura, ele está citando o Velho Testamento, e não o Novo. Então muitas pessoas questionam 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 6, toda a Escritura é inspirada por Deus. E o Novo Testamento foi inspirado por Deus?
Mas também vemos Pedro citando que nunca uma profecia não é dada pela vontade humana, e sim pela vontade de Deus. Que nós possamos não somente ler as Escrituras, mas meditar nelas. Ler a Bíblia nesses tempos de crise para que nós possamos encontrar vida e verdade. Muita mentira nos tem sido dita. Muitos youtubers que não conhecem a palavra de Deus, muitos deles dizendo que a palavra de Deus no meio da igreja limita a igreja. Na verdade é o contrário. A igreja que não lê a palavra de Deus é uma igreja limitada. O cientista que não lê a palavra de Deus é um cientista limitado. O cristão que não lê a palavra de Deus é um cristão limitado. Nós devemos abençoar as nossas gerações assim como faziam e fazem os judeus. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 a 9, vou ler aqui. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus, o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás nos teus filhos. E delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-te. Também as atarás esta palavra como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Essa passagem bíblica que eu acabei de ler é a passagem bíblica mais lida em todo o mundo. O judeu recita essa passagem bíblica no mínimo 3 vezes por dia. Que nós possamos exercitar essas palavras em nossas vidas. Eu queria ler agora uma frase de uma pessoa que exerce o Evangelho de uma maneira tão sobrenatural. Seus filhos vão para a escola, eles serão treinados em torno de 15 mil horas em pensamentos ateístas, secular. Depois eles vão para a escola dominical para colorir um desenho da Arca de Noé. Você acha que essas crianças irão conseguir lutar contra as mentiras que estão sendo ensinadas na escola? Quem disse isso foi Paul Washer. Um testemunho meu em particular, quando eu fui para a primeira escola bíblica, com 8 anos de idade, numa antiga igreja. Com 8 anos de idade eu estudei Isaías capítulo 44 inteiro. Eu questionava aquela pessoa em referência às passagens de Isaías 44, vocês podem acessar depois lá, que fala sobre idolatria. Na terceira semana, participando dessa escola bíblica, que era no sábado à tarde, eu fui expulso dessa igreja. Ela me disse a seguinte frase: olha, saia dessa igreja, que essa igreja não serve para você, você tem que realmente seguir. Ela falou bem assim, a religião do missionário, que era o missionário Antenor Tomasi. E a partir daquela idade de 8 anos, eu comecei a estudar a Bíblia. E ela transformou a minha vida. Isaías é um livro que nós devemos estar estudando todos os dias. Como diz aqui em Deuteronômio, inculcará a teus filhos, porque a escola secular tem ensinado ateísmo a nossos filhos. A escola secular tem ensinado ateísmo não somente aos nossos filhos, como também para nós nessa pandemia. Procure ler a palavra de Deus, procure meditar a palavra de Deus, para que a sua fé seja aumentada. Que Deus abençoe vocês. Eu vou concluir com uma oração. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, ó Deus, que essa palavra seja inculcada na cabeça de todos aqueles que assistiram este vídeo, que ouviram este vídeo. Que eles possam meditar na Sua palavra em espírito, no entendimento que nós temos corpo, alma e espírito, Deus. Que o Senhor possa dar o mesmo entendimento que o Senhor deu para Pedro, que o Senhor deu para Paulo, que o Senhor deu para Isaías. Em tempos diferentes, ó Pai, mas o mesmo espírito. Isaías só conseguiu entender a palavra quando ele caiu diante de Ti e quando ele viu os Teus anjos. Assim como Paulo, quando ele caiu do cavalo, ele foi ensinado pelo próprio Filho de Deus, pelo próprio Jesus. Assim nós queremos ser também, ó Pai. Que o Senhor possa nos ensinar na Tua palavra, que nós possamos entender a Tua palavra, que nós possamos meditar na Sua palavra, que nós possamos ser diferentes desse mundo, ó Pai. Esse mundo de pandemia, esse mundo de morte, ó Pai.
A sua palavra traz vida. A sua palavra, ó Deus, traz testemunhos agradáveis. A tua palavra traz libertação, ó Pai, como nós temos visto. O cristianismo, que ele seja parte da nossa vida, uma parte de prática, Pai, que nós possamos praticar o cristianismo, assim como Jesus ensinava os seus, que ele possa nos ensinar, ó Pai, nos dias de hoje. Em nome do teu Filho Jesus, abençoa cada um que assistiu essa aula, e que nós possamos desenvolver essa aula durante a semana, em nome de Jesus. Amém. Amém?